Fala pessoal, beleza? A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que a paz de Deus esteja com a sua vida, né? Hoje aqui novamente, né, eu gostaria de trazer para você uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. É uma mensagem que me chamou muita atenção, né, de um livro que eu estou lendo. Então hoje eu gostaria de falar sobre Salomão, né, o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, né? E essa mensagem é com o tema o erro de Salomão. Qual seria o erro de Salomão? Né, o homem mais sábio do mundo. Então vamos lá. Eu gostaria de começar com as palavras do Senhor Jesus no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Que nos diz assim, versículo 17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço da Torá, da lei, passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor desses mandamentos e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Pois eu lhes digo, mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino do céu. Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça seja muito maior do que os mestres da lei e os fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Então, antes de falar sobre Salomão, sobre o erro de Salomão, eu gostaria de falar aqui o que o Senhor Jesus disse sobre a sua lei, né? O Senhor Jesus disse que ele não veio abolir a lei, né, ou os profetas. Ele não veio abolir a lei, mas sim torná-la plena, né? E ele não diz assim, até que os céus e a terra passem. Ou seja, poderão passar os céus e a terra, mas nem mesmo uma pequena letra, o iude, ou um traço, ou uma vírgula, passará, né? Ou seja, a lei do Senhor é eterna. É claro que você tem que contextualizar, né? Por exemplo, a lei de Moisés, a Torá, você tem que contextualizar ela aos dias de hoje. Mas o princípio da lei, ela é eterno, ela permanece, certo? E aí ele vem falando, portanto, quem desobedecer a um menor desses mandamentos e ensinar as pessoas, né, a agirem dessa forma, será chamado menor no reino de Deus. Mas quem obedecer e ensinar da forma correta será chamado maior no reino de Deus. Ou seja, não devemos desobedecer nem o menor mandamento, pois se fizermos assim, seremos chamados menor no reino de Deus. Ou seja, não devemos desviar o mandamento de Deus, não devemos fazer concessões, não devemos acrescentar nada nem tirar nada da sua lei, né? E por fim ele vem nos dizendo que a nossa justiça, né, a palavra de Deus nos diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? Ou seja, buscai fazer a vontade de Deus, buscai praticar a justiça, ou seja, guardar os seus mandamentos. E aqui ele nos fala, né, que a nossa justiça, as nossas boas obras, elas devem superar dos mestres da lei, daqueles que conheciam o mandamento e até mesmo dos fariseus, né? Inclusive ele nos diz, fazei tudo o que eles falam, mas não o que eles fazem. Ou seja, os fariseus simplesmente ensinavam a lei, mas muitas vezes eram hipócritas, não obedeciam, né? Enfim, e o que isso tem a ver com Salomão? Você vê aqui o Senhor Jesus nos falando que não devemos anular, nem modificar uma vírgula ou um iude, nem mesmo um pequeno mandamento. Não podemos dizer, mas esse mandamento não vale, este mandamento foi anulado. De forma alguma. Devemos ser fiel
a sua palavra, né, letra por letra, né? E Salomão, ele cometeu esse erro. Ele mesmo em sua sabedoria, ele anulou um pequeno mandamento de Deus que fez com que ele se desviasse, né? Então vamos lá, vamos ver aqui Deuteronômio. Vamos lá, né? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 17. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Aqui está falando sobre as leis para os reis, né, de Israel. Nós sabemos que as leis de Deus são 600 e poucas leis. E as pessoas dizem, de fato, ninguém consegue cumprir todas as leis. Porque, de fato, não são, né, todas as leis para uma pessoa. Tem as leis para os reis, tem as leis específicas, né, para uma pessoa ou outra. Apesar de que sim, essa lei aqui para o rei também se aplica a nós, pois a palavra de Deus nos chama de reis e sacerdotes, né? Então vamos lá, Deuteronômio 17, 17. Onde foi que Salomão errou, né? Então aqui vem falando das leis para os reis. Deuteronômio 17, versículo 17, nos diz assim: da mesma forma, ele não deve ter muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, e não deve possuir quantidades excessivas de prata e ouro. Então aqui você já percebeu onde está o erro de Salomão, né? Diz aqui, ele não deve ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. A gente sabe que no Antigo Testamento Deus tolerou que os patriarcas, né, tivessem mais de uma mulher, 3, 4 mulheres. Mas aqui diz que ele não deveria ter muitas mulheres, né? Porque essas muitas mulheres iriam desviar o seu coração. E também não possuir grandes quantidades excessivas de prata e ouro. Versículo 18 nos diz assim: quando ocupar o trono de seu reino, ele deverá fazer para si mesmo uma cópia desta lei, desta Torá em pergaminho, a partir da cópia usada pelos sacerdotes e escribas. Essa cópia deverá permanecer com ele, e ele a lerá todos os dias de sua vida para aprender a temer Adonai, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa Torá e estas leis e cumpri-las. Para que não pense ser melhor que seus parentes, e para que não se desvie para a direita nem para a esquerda dos mandamentos. Desse modo ele prolongará seu reinado e de seus filhos em Israel. Então aqui, né, vem nos falando o mandamento do Senhor, que ele não deveria ter muitas mulheres. E aqui nós vemos o erro de Salomão, né? E o curioso que diz aqui no versículo 18, ele deveria fazer para si uma cópia da lei, né? Imagina, ele mesmo deveria escrever, ter uma cópia da Torá, da lei de Moisés, né? O próprio rei. Ele deveria conhecer toda a lei e ter uma cópia dela, né? Ele deveria lê-la todos os dias, para que possa, né, aprender a temer o Senhor, né? Creio que da mesma forma devemos fazer, né? Todos nós temos uma Bíblia e a devemos lê-la todos os dias, né? A estudar a palavra de Deus, para que possamos aprender a temer a Adonai, a temer o Senhor, né? Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então vamos lá, fiz uma pequena pausa, mas continuando, né? Ou seja, o rei, ele deveria conhecer a palavra do Senhor, ele deveria memorizar a palavra do Senhor, para que aprendesse a temer o Senhor, né? Para guardar todas essas palavras e cumpri-las, para que não pense ser melhor que seus parentes. Ou seja, o rei, ele não estava acima da lei, né? Da mesma forma, não estamos acima da palavra de Deus, não podemos anular a palavra de Deus, não podemos fazer concessões, né? Ou seja, o rei, ele deveria ler a lei todos os dias, e assim nós também devemos ler a palavra de Deus todos os dias, para que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, né? Para que o Senhor possa nos abençoar. E é aqui que nós vemos
o erro de Salomão, né? Dizem os sábios que Salomão falou que pela sua muita sabedoria, né, ele não iria corromper o seu coração mesmo tendo muitas mulheres. Né? A gente sabe, o pessoal fala, mas Salomão teve muitas mulheres por causa das suas alianças, né? Mas ainda assim Salomão ele desobedeceu a Deus, ele fez uma pequena concessão, ele tentou dar um jeitinho, ele tentou ajudar a Deus, né? Ele se casou ali com a mulher do Egito, mulheres pagãs, e essas mulheres corromperam o coração de Salomão, o desviando do Senhor. E assim da mesma forma, quando fazemos concessões, quando não obedecemos a um pequeno mandamento de Deus, isso, né, poderá nos levar, certamente nos levará à idolatria, né, a nos desviar da vontade do Senhor para nossas vidas. Né? Então, o que aconteceu com Salomão? Né, vemos ali em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, nos fala, né, o que aconteceu com Salomão. Ele, por desobedecer, aí diz os sábios que ao escrever Deuteronômio 17, como eu disse, ele devia copiar, né, à mão a lei do Senhor. E aí diz que ele falou que não, ele não iria se desviar, mesmo tendo muitas mulheres. Ou seja, ele né, não obedeceu à lei do Senhor. E o resultado disso foi que Salomão caiu no pecado de idolatria. Né? Vejamos aqui o que nos diz 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não entrareis a elas, ou seja, não se casarei com elas, mulheres pagãs. É o que a Bíblia chama de julgo desigual. Né? Você se casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. E elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Ou seja, Salomão, ele anulou o mandamento de Deus. E o Senhor Jesus disse, né? Ele não veio abolir a lei e os profetas, né? A lei de Moisés, a Taná, o Antigo Testamento. Né? Ele veio para cumprir. Né? E ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então você vê ali Deuteronômio 17, fala, não se casareis com, não terás muitas mulheres, né? Não se casarás com muitas mulheres, pois elas perverterão o seu coração. Era um mandamento. Naquela época, no Antigo Testamento, a poligamia ela era tolerada por Deus, ela era permitida, né? Mas sempre deu problema. Né? Os patriarcas, mas no caso Salomão, ele teve o quê? 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E aí vem nos falando sobre a idolatria. Né? Salomão, ele acabou levantando altares a Astarote, né? A abominação dos amomitas. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como seu pai. Ele edificou altares a Quemos, né, a abominação dos moabitas, né, ele fez altares a Moloque, né, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca dessa matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Né? Ou seja, devido aos pecados de Salomão, à idolatria de Salomão,
a se desviar de um pequeno mandamento, isso levou à ruína, né? O seu reino foi dividido, né? Que diz aqui, certamente rasgarei de ti o teu reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei por amor de teu pai Davi. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Ou seja, Salomão ele se desviou do Senhor, porque ele fez uma pequena concessão. Ele anulou o mandamento. E ao anular o mandamento de Deus, ele acabou sendo anulado. Né? Que isso sirva, né, de lição para nós. Às vezes as pessoas pensam que os fins justificam os meios. Só que não. Não podemos fazer concessões. Não podemos modificar os mandamentos do Senhor. Vamos lá, então, aqui para finalizar, né, o vídeo de hoje, a mensagem de hoje. Vemos aqui em Deuteronômio 17:17. Né? Dizem os sábios que Salomão, ao copiar a lei, né, você imagina, ele tinha que copiar a lei. E ao copiar ali essa parte, Salomão teria mudado a palavra, teria modificado. Né? O original diz assim, ele não deverá juntar para si muitas mulheres, pois isso irá desviar seu coração. Só que Salomão, dizem os sábios, né, que ele escreveu, ajuntarei mulheres para mim e não desviará meu coração. E fala, não, isso aí não vai dar problema não, porque pela minha sabedoria eu não vou desviar o meu coração da lei de Deus. Eu vou ter muitas mulheres e isso não vai dar problema. Então o problema aqui é quando a gente pensa que os fins justificam os meios. Né? Para conquistar algo, a gente às vezes altera. A gente fala, não, não é bem assim. Né? A salvação é pela graça, e a gente começa a fazer concessões. Né? Quando nos desviamos da palavra de Deus, isso nos leva ao pecado da idolatria. Né? A idolatria não é só você adorar imagens, é tudo aquilo que te afasta de Deus, que te afasta da sua palavra. Ou seja, você torna algo um ídolo. Né? Algo que te afasta de Deus, isso se torna um ídolo. No caso de Salomão, foram as suas muitas mulheres. Né? O que a Bíblia chama também de amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Né? E assim eu gostaria de finalizar, né, essa mensagem. Né? Vamos lá, Eclesiastes 2:12. O que nos diz? Salomão, no final da sua vida, ele até reconheceu que estava errado. Né? E escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão, ele não aceitou a palavra de Deus. Ele anulou um pequeno mandamento e isso lhe trouxe problemas. Eclesiastes 2:12 diz assim, depois observei atentamente para considerar a sabedoria, a transgressão e a insensatez. Porque o que é o homem para que entre em pleito contra o rei? Então Salomão, ele de certa forma, ele entrou em pleito, né? Ele brigou com Deus, ele não aceitou a palavra de Deus. Né? E que devemos nos atentar a isso, de não anularmos os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus muitas vezes, ela nos confronta, pois ela confronta o pecado. Né? Que possamos aceitar a palavra de Deus e não modificá-la. Né? Porque o Senhor Jesus disse, né, que ele não veio abolir a lei, ele não veio modificar a lei. Né? Salomão, no final de sua vida, reconhece a besteira que ele fez. Ele afirma que aquele que tenta ajudar a Deus através de uma forma diferente daquela que ele determinou, ou seja, sua lei, irá cair nos mesmos erros que ele caiu e deixará de ser uma pessoa sábia para se tornar louca e tola. Então você vê, Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele se tornou tolo e louco, pois ele caiu no pecado de idolatria. Ele se afastou da lei do Senhor. Né? Isso é muito complicado e sério. Hoje em dia é comum pensamentos do tipo, faça o que sentir no coração. O importante é que eu amo a Deus. Essas ideias não passam de justificativas para se fazer a vontade do próprio eu de cada um, da mesma forma como Salomão fez. A Bíblia é clara em afirmar que o coração é enganoso e o amor a Deus é da forma como ele determinou. Essas crenças podem levar as pessoas que a seguem ao mesmo destino de Salomão, a idolatria. Né? É o que se diz muito, né? Siga seu coração. Esteja numa igreja que você se sinta bem. Não, esteja numa igreja que seja fiel
a palavra do Senhor. Né? Siga o seu coração. Não, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós somos enganosos e falhos. E devemos guiar o nosso coração pela lei do Senhor. Até mesmo a nova aliança, como diz ali em Hebreus 10:16, ela consiste em que o Espírito Santo de Deus vai escrever a sua lei em nosso coração. Então a nova aliança, ela consiste nisso, em você nascer da água e do Espírito, você nascer da palavra que nos purifica e nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele escreve em nosso coração a sua palavra, e que possamos fazer dessa maneira, escrever a palavra de Deus em nosso coração, para não pecar contra a lei do Senhor, para não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Que não venhamos seguir o nosso coração, pois o nosso coração é enganoso, mas que possamos andar de acordo com a palavra de Deus. Nos atentarmos a ela, a lermos a sua palavra todos os dias, como nos diz ali em Deuteronômio 11, né? Ler para os seus filhos, ao levantar, ao se deitar, né? Que possamos ter o hábito de fazer devocional em casa, de meditar na palavra do Senhor, para que não possamos nos desviar, para que não possamos nos esquecer até dos pequenos mandamentos, como fez Salomão, né? Então assim eu finalizo, né, essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, né? E até a próxima, né? Assim eu quero finalizar essa palavra aqui sobre o erro de Salomão. Então vamos lá, mais uma pausa aqui, agora realmente finalizando a mensagem dessa semana que eu queria deixar para vocês, né, aqui sobre o erro de Salomão, né, que foi violar um pequeno mandamento do Senhor. E como isso, né, como diz, um pecado leva, o abismo chama outro abismo, né? Que possamos nos atentar ao que nos diz aqui em Mateus 5,18. Né? O Senhor Jesus não veio destruir a lei ou os profetas. Ele não veio abrogar, mas cumprir, mas torná-la plena. Né? Eu tirei essa mensagem do livro A Torá de Yeshua. Né? A Torá de Yeshua quer dizer o quê? A Bíblia do Senhor Jesus. Qual era a Bíblia do Senhor Jesus? A Bíblia do Senhor Jesus era o Antigo Testamento. Ele não veio abolir a lei, ele nunca foi contra os mandamentos da Torá, contra o Antigo Testamento. Né? A sua base de ensino era a lei de Deus, os profetas, né? A Taná, o chamado Antigo Testamento. Né? Então o Senhor Jesus, ele baseava seus ensinos, ou seja, Antigo e Novo Testamento se completam. Ele veio trazer a plenitude da lei, ele veio completar a lei, né? E assim eu gostaria de finalizar esse vídeo, trazendo aqui para vocês também, apresentar para vocês aqui a nova revista, né, da Escola Bíblica Dominical, aqui, Lições Bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2025, né, a qual estaremos estudando sobre o Evangelho de João, né, que é sobre o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Né? As lições bíblicas do segundo trimestre é comentada pelo pastor Elianai Cabral, né? Um grande pastor, um grande teólogo. Aqui está, né? O livro de apoio é a revista. Né? Deus abençoar, né? Estarei trazendo mensagens também, reflexões, né? Estarei comentando aqui as lições da Escola Bíblica, aqui pela editora CPAD. E, enfim, também queria comentar para vocês aqui este livro, né, o que eu estou lendo no momento, né, é um livro que eu achei esses dias na livraria, né, trocando ideia com o irmão da livraria evangélica, e aí falando que, irmão, esse livro aqui é pós-tribulacionista, hein? Aí ele falou, não, irmão, não é pré. Aí tá aqui o nome do livro, A Marca da Besta, Trombetas e Armagedon, o que está por trás dos últimos acontecimentos. Então, eu estou lendo esse livro aqui, Deus abençoar, também devo trazer, né, um review, né, um resumo sobre esse livro, aqui do autor Valdemar Jansen. Né? Há múltiplos riscos de interpretação quando o assunto é o Apocalipse e suas profecias. Há também diversas correntes de pensamento. Então, como entender o Apocalipse? À luz da palavra de Deus, que é a única fonte fidedigna sobre o assunto. E aqui ele vai falar, né, sobre os selos, as trombetas, né, a apostasia, a Babilônia. Tô lendo ele, sensacional, né, creio que em 2 semanas no máximo, devo acabar de ler, né, e trazer para vocês aqui
comentários a respeito também deste livro. A princípio, o que me chamou a atenção, por exemplo, é um livro pós-tribulacionista, né? Nós vemos aqui, por exemplo, qual o momento que o Senhor Jesus virá. Em que momento virá? Você vê Mateus 24, o Senhor Jesus nos diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, não é assim? Esse é um dos sinais da vinda de Cristo. E aí você vai lá em Apocalipse 6:12, nos diz a mesma coisa.